Seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série Lightning Dev. A ideia é apresentar alguns assuntos pertinentes para quem está começando ou para quem já desenvolve software, são relacionados ao dia a dia do desenvolvimento de software, algumas dicas, alguns macetes, e espero não ultrapassar mais do que 5 minutos. A ideia é fazer como se fosse uma Lightning Talk. Eu tive essa ideia com base nas Lightning Talks que acontecem no Grupal de Ribeirão Preto, e eu achei a ideia tão fantástica que eu resolvi transformar isso em alguns vídeos, porque nem sempre eu tenho tempo de comparecer aos encontros do Grupal. Então eu resolvi fazer alguns vídeos para transmitir um pouquinho do meu conhecimento para quem, até para ajudar developers que estão começando. Eu sei o quanto é difícil começar nessa área, apesar de que hoje em dia as coisas estão muito mais simples de quando eu comecei. E o assunto que eu escolhi para tratar nesse primeiro vídeo é falar justamente sobre editores de texto. Normalmente é uma pergunta que eu vejo com uma certa recorrência nos fóruns de developers, principalmente de quem está começando. As pessoas normalmente perguntam qual que é o melhor editor de texto para você ler, editar, avaliar texto, depurar, etc. E assim, na minha experiência, o melhor editor de texto é o que melhor se adequa à sua forma de trabalho. A melhor pedida para quem nunca usou um editor de texto para editar efetivamente código é experimentar os editores, começando pelos mainstream. Então hoje se fala muito do VS Code, então acho que vale a pena você experimentar o VS Code, você experimentar os demais editores que são dos quais o VS Code é baseado, e também editores mais antigos, como o VI, Emacs, e tem o Dev C++, tem um Crimson Editor, tem uma série são diversos editores de texto que existem hoje no mercado, alguns específicos para a plataforma Windows, outros específicos para Linux, editores ainda que são multiplataforma. O Emacs é um exemplo, tem port dele para Windows, para Mac, para Linux, etc. E o importante é você experimentar esses editores, mas não se limitar às suas funções básicas. É importante você aprender. Se o editor tem alguma linguagem que permite estender a funcionalidade dele, de automação e tal, é interessante você olhar isso, porque isso aumenta bastante a sua produtividade. É importante também você ver se o seu editor trabalha com snippets de código, se permite você fazer substituição desses snippets de forma rápida, se esses snippets são parametrizáveis para você substituir esse código, que normalmente tem muito código boilerplate hoje em dia, somente por conta dos frameworks. Hoje em dia é quase impossível você desenvolver software sem usar um framework, porque o software ficou muito complexo, as plataformas estão muito complexas. Então você ganha muita produtividade usando um framework qualquer. Então, assim, esses frameworks, eles acabam tendo muito código de preparação, que é sempre a mesma coisa. Então, você tem um código de setup para preparar o framework para funcionar, você tem um código de utilização, para você criar uma determinada instância de uma determinada classe, você precisa seguir uma receitinha de bolo, ou você precisa editar um XML, ou um YAML, ou alguma coisa do gênero. Então é interessante você ter alguns snippets para você não ter que ficar toda hora digitando a mesma coisa. Então isso faz você ganhar muita produtividade. E você sabendo como automatizar o seu editor de textos, você pode criar um conjunto de ferramentas que agilizem bastante o seu dia a dia. Então, eu preciso criar um template de código. Então você pode criar um template, fazer um scaffold do seu código quase todo, com base nesses templates. Por exemplo, o editor que eu uso, que é o Emacs, ele faz isso. Então é importante você não se satisfazer com o básico do editor. E o editor melhor que vai ser aquele que melhor se adequa à sua forma de trabalho. Tem editores que são mais voltados para utilizar o mouse, tem editores que são mais voltados para utilizar o teclado, tem editores que usam os dois. Então isso vai de acordo com a forma sua de trabalho. Tá? Então eu diria que experimente todos. Não se satisfaça com as features, tente aprofundar-se nas features do editor, e cedo ou tarde você vai encontrar aquele editor que melhor se adequa à sua forma de trabalho. Tá? É isso aí, agradeço você ter assistido esse vídeo e até o próximo.